Irmãos, querida igreja online, é com muito prazer que me apresento aqui diante de vocês para repartir com vocês o pão da vida. É fundamental entendermos todos os valores e os conhecimentos que estão expostos na Bíblia. E sempre quando possível eu gosto de trazer assim à igreja alguns conceitos que são importantes para nossas conclusões bíblicas, para as nossas definições espirituais e, por que não dizer, pessoais a respeito de Deus. Existem várias opiniões divergentes a respeito da divindade e este fato é um fato real. Alguns creem que Deus é uma planta, que Deus é uma árvore, que seria a teoria do panteísmo, a ideia do panteísmo, que atribui a Deus os objetos, as plantas, enfim. Nós sabemos que Deus está distinto de uma planta, Ele está distinto de uma árvore, podemos dizer assim. Ele é distinto destas criações ou criaturas, ou Ele é distinto de um animal, de um leão, de uma ave. Mas, independente desta distinção, Ele mantém estes seres. Ele permite que o sol e a chuva o sol derrame seus raios, a chuva suas gotas de água sobre os animais, sobre as plantas. Então, apesar de Ele ser distinto das obras criadas, Ele mantém as obras criadas. E dentro desse contexto nós vemos o Deus que nos acompanha. Dentro do conceito do Deus que nos acompanha, nós temos em teologia, na discussão, nas considerações bíblicas, duas visões claras a respeito de Deus. A primeira é que Deus é transcendente. E o que seria Deus transcendente? Deus transcendente é o Deus que está em um nível superior a nós. E esse Deus transcendente, que é o nosso Deus, ele nos olha do céu. E ele conhece todas as nossas necessidades. Podem ser necessidades pequenas, ou podem ser mesmo as nossas grandes necessidades. Deus nos acompanha, Ele nos conhece, Ele nos entende, mesmo estando no céu, nos olhando de lá do céu. E por ser onipresente, Deus também nos vê e tem uma aproximação direta comigo e contigo aqui na terra. Quando nós falamos desse Deus que está próximo, nós falamos do Deus imanente. Então nós temos dentro desse conceito essa visão não complexa, mas clara sobre Deus. Deus é transcendente, Ele está em um nível superior e Ele também ele é imanente, ele se aproxima da gente. Se aproxima da gente como um ser amoroso, um ser disposto a nos dar tudo aquilo que precisamos. Então, dentro dessa visão sobre Deus, nós encontramos as contrafações, né? As contrafações, opiniões que divergem desse conceito bíblico, que é a imanência de Deus. Hoje nós não vamos nos deter, entrar em detalhes sobre a transcendência. Hoje, com vocês, eu quero ter o prazer de falar sobre a imanência de Deus. Então, nós temos um Deus que está longe e um Deus que está perto. Essa visão a gente precisa guardar no nosso coração. Porque para muitos judeus do passado, ou mesmo judeus da antiguidade, muitos deles não tiveram como Moisés uma relação imanente. Como quando Moisés esteve com Deus na sarça ardente, ali havia uma relação imanente. Deus estava bem perto dele. Ele disse assim a Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você passará a pisar agora é terra santa. Então Deus esteve bem próximo de Moisés. E ainda podemos falar que Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. Moisés viu a Deus, esteve bem próximo de Deus,
mais do que todas as pessoas desta terra. E no Velho Testamento nós encontramos essas máximas de Moisés atendendo o seu povo, representando o seu povo. Mas quando nós lemos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23 e 24, nós encontramos uma frase interessante. Você poderia ler aí, abrir sua Bíblia em casa? Tenta abrir sua Bíblia nesse texto. Olha que interessante. Nós encontramos, eu quero introduzir a ideia considerando Deus imanente e transcendente. Veja bem, o texto diz assim, sou eu apenas Deus de perto? Olha que interessante. Sou eu apenas Deus de perto? De perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Certo? Viu que interessante? Sou eu somente Deus de perto e não também Deus de longe? Certo? Então nós temos um Deus que está longe de nós e um Deus que está perto de nós. E qual é o grande equívoco que ocorre entre nós e nossa relação com Deus? Quando nós pensamos que Deus está distante da gente. Quando nós pensamos que Deus não tem um carinho especial por nós. Veja o que foi dito aqui pelo irmão Luzirley, né? Ao mencionar a experiência da mulher que tinha um problema de hemorragia, de sangue constante, de fluxo de sangue. Veja a frase que ele colocou, né? Que os discípulos colocaram, mas Senhor, muitas pessoas estão próximas de Ti, do Senhor, e agora o Senhor diz que alguém te tocou. Então, quando tocamos a Deus, como ela tocou, né? Tocamos a Deus pela fé, esse Deus nos cura, esse Deus nos salva, esse Deus nos protege. Veja que interessante, irmãos, isso aqui. E agora, nós voltando, eu quero voltar de novo ao texto. Olha que interessante o que o texto diz. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe. Certo? Imanência e transcendência. Deus em um nível maior, Deus em um nível bem pertinho da gente. E aí ele conclui o texto, porque poderá alguém esconder-se sem que eu o veja, diz o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Certo? Muito bem? Então aqui nós temos dentro dessa visão uma introdução simples a respeito de um assunto extremamente teológico, considerado nas faculdades, nos cursos de teologia, mas que de modo simples pode ser entendido por mim e por você. A palavra transcendente está relacionada com termos de alguém que seja superior. Veja que nós precisamos ter esse conceito que Deus é superior a nós. E Ele está acima de nós. Entretanto, a criação e o seu Criador, eles convivem juntos. A Bíblia nos fala acerca de Deus, do Deus da criação, e nos deixa claro que Deus é distinto de sua criação. Entretanto, ele não é parte dela. Quer dizer, eu não posso dizer que Deus é a árvore, eu não posso dizer que Deus é a planta, que Deus é o animal, mas eu posso dizer que Deus mantém esse animal, porque esse animal e esta planta são obras de suas mãos. Percebe que interessante, irmãos? Então, aqui nós vemos que quando eu considero a imanência e a transcendência de Deus, eu posso dizer que existe uma relação entre essas duas situações e a obra da criação que somos nós. Então Deus se relaciona conosco de modo transcendente, Ele nos olha do céu e Ele também se aproxima da gente pela sua onipresença. Muito bem, queridos, a criação permanece em seu Criador, pois não funciona sem ela. Então eu tenho um Deus que é o meu Criador, Ele não é a obra criada, Ele é a fonte da criação, e nós, como criaturas de Deus, não podemos viver sem Deus. Aqui temos alguns conceitos claros
que deixam bem nítido para mim e para você a ideia da diferença entre transcendência e imanência. Transcendência, acima. Imanência, bem próximo. Muito bem, nesse contexto, hoje, com vocês, queridos irmãos da Igreja Online, aos que nos assistem hoje e aos que assistirão essa mensagem outro dia, eu quero falar com vocês sobre a imanência de Deus. Como Deus, na realidade, em seu trato para conosco, apresenta as manifestações da imanência na vida humana. Então, Deus se manifesta na vida humana. Irmãos, eu pergunto a você, em algum momento da sua vida, você pressentiu, ou você percebeu que Deus estava ali, que Deus se aproximou de você para te atender diante de uma grande necessidade? Hein? Eu pergunto a você, você já teve essa experiência com Deus? A experiência que Moisés teve, a experiência que aquela mulher que tinha um problema de fluxo de sangue teve. Enfim, eu te pergunto, você já teve uma experiência imanente com Deus? Vamos estudar, vamos analisar e vamos considerar se nós já fizemos essa experiência. Então, quando estudamos sobre a imanência de Deus, nós entendemos que Deus se manifesta de várias formas com o ser humano, e Deus manifesta a sua imanência conosco quando Ele opera, reside em nosso coração. Será que Deus pode residir em meu coração? Essa visão não era uma visão judaica ou do Velho Testamento. No Velho Testamento nem todos entendiam assim dessa relação imanente de Deus. Havia um conceito transcendente, muito transcendente, de um Deus que estava bem distante de seus filhos. Mas agora, no Novo Testamento, há marcas mais profundas desta relação de Deus com o ser humano. Então, eu coloco aqui para os irmãos a primeira consideração. Deus manifesta a sua imanência quando Ele reside em nosso coração. Deus reside no meu coração, irmão Marcelo. Você é adolescente, você é jovem, você irmão que está chegando para a igreja. Eu te pergunto, Deus reside em seu coração, reside em meu coração? Sim, Ele pode residir em nosso coração, Ele pode estar em nosso coração. Todas as vezes que recebemos a ação da graça de Deus em nossa vida, através da transformação, através dos atributos da divindade em nossa vida, quando aumenta o nosso amor, quando aumenta o nosso carinho pelas pessoas, quando temos amor pelo semelhante, quando esses atributos começam a estar dentro da minha vida, Deus habita em mim. E há um texto muito interessante, escrito no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 23. Olha que interessante, olha. Deus reside em meu coração. Essa é a primeira evidência da imanência de Deus. Vamos ver o que diz o texto? Se alguém me ama, olha o texto que interessante. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele. Olha o termo que é usado aqui. Faremos nele morada. Então, encontramos aqui uma evidência clara da imanência de Deus. Deus quer morar no coração humano. Através do Espírito, da pessoa do Espírito Santo, Deus reside na alma. Ele toca em minha mente. Ele trabalha com as percepções que eu posso alcançar para me guiar, para mostrar o caminho certo, para desviar-me do caminho errado. Essa presença de Deus é fundamental para a vida cristã, meus irmãos. É indispensável que Deus habite em meu coração e em teu coração. E nós precisamos ter essa comunhão, essa certeza de que temos um Deus que nos acompanha em todas as nossas decisões, em todas as nossas ansiedades, em todas as nossas vontades, em todos os nossos pedidos. Nós devemos comungar com esse Deus que está dentro de nós e que fez morada em nosso coração. E aí o texto confirma a ideia. E meu Pai o amará, e viremos a Ele,
e faremos nele morada. Nele é no ser humano, queridos. E assim nós encontramos esse primeiro ponto importante, de que Deus reside em nosso coração. Ele faz morada em minha vida e em tua vida. Um texto clássico, uma das máximas entre o Velho e o Novo Testamento sobre a imanência e a transcendência, encontramos em Isaías, capítulo 57, versículo 15, aonde lemos o seguinte. O que lemos? Lemos o seguinte. Porque assim diz o Senhor, assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também no abatido e contrito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Tá claro? Aqui veja nesse recorte a imanência, a transcendência e a imanência de Deus. O Deus que está longe, em um nível elevado, mas o Deus que tem prazer de estar comigo. Veja, quando estamos aflitos, quando estamos em sérios problemas em nossa vida, muitas vezes nós nos sentimos sós, como se ninguém estivesse ao nosso lado, como se Deus nos tivesse abandonado. Mas esse é um equívoco, irmão. Deus não nos abandona. A todos aqueles que Ele ama, que Ele se interessa em dar suas bênçãos, sua graça, Deus está disposto a estar ao nosso lado. Ele está bem em um alto e sublime trono, mas Ele também está com os contritos e abatidos de espírito. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, o Deus que faz questão de residir em nosso coração. Um texto muito importante, fundamentando esta ideia do Deus que reside, do Deus imanente que reside em meu e em teu coração, está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Está escrito: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha que interessante, vamos ler, vamos lá. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Percebam que quando nós analisamos as manifestações da imanência de Deus na vida humana, nós percebemos que Deus manifesta sua imanência em nossa vida ao residir em nosso coração. Então, todos aqueles que aceitam o Evangelho e todos aqueles que abraçam a Cristo como seu Salvador pessoal, todos aqueles que pela fé aceitam Jesus Cristo na cruz do Calvário, eles passam a ser moradas de Deus. Deus passa a residir na vida dessas pessoas e permite que essas pessoas façam parte também de sua vida. E aí encontramos esta frases máximas entre esses 3 versículos, onde diz em João 14, 23, e nele faremos morada. Nós encontramos a frase de Isaías 57, 15, que nos diz: habito também no contrito e abatido de espírito. E nós encontramos a última frase em 1 Coríntios 3,16, dizendo o quê? Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós e que não sois de vós mesmos. Então, aqui eu encontro a imanência de Deus residindo em minha vida. Deus reside em minha vida, irmão, isso é importante. Então, se você comungar com Deus, se você trouxer para Deus seus pedidos, suas necessidades, mesmo que você não fale, tá claro? Mesmo que você não expresse em palavras, mas em sua mente, Deus é capaz de atender às tuas necessidades.
é capaz de repelir os pensamentos negativos, os pensamentos poluídos da sua vida, porque Ele está dentro de você. Através de seu Espírito, Ele reside em você. E aí cumpre-se aquele texto que diz assim, não sabemos nem pedir como convém, mas o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, intercede em mim e em você, com gemidos inexprimíveis. Muito bem, Deus manifesta a sua imanência para conosco quando reside em meu e em teu coração. Deus também manifesta a sua imanência para comigo e para contigo, quando Ele nos acompanha na jornada. E aí, quantos anos você tem de existência? Eu já ultrapasso 60 anos de vida. E em todo esse período da minha vida, eu preciso reconhecer que eu tenho um Deus que me acompanha. Um Deus que diz para mim, a cada momento, em todas as vezes que eu empreendo uma coisa, um negócio, eu tenho certeza que quando eu entrego tudo nas mãos de Deus, Ele me guia. Irmãos, quantas vezes a nossa jornada é escura, é sem destino, porque não convidamos a Deus para nos guiar em nossa jornada. Ele quer jornadear comigo, Ele quer jornadear contigo. Ele quer ter ao teu lado a certeza de que pode te guiar, de que pode te orientar. Lembram-se quantas vezes eu e você fazemos péssimos negócios porque não consultamos a Deus. Quantas vezes eu e você somos frustrados. Alguns jovens são frustrados no namoro porque não consultaram a Deus em sua jornada de namoro. Quantas vezes casados, sofrem por não terem consultado a Deus em tomar uma decisão para as suas vidas, mesmo após o casamento, da compra de uma casa, da compra de um carro, da compra de um objeto. Queridos, como nós estamos muitas vezes distantes do Deus que faz questão de nos acompanhar, queridos. Essa é a verdade. E devido a isto, muitas vezes não jornadeamos com Deus. Mas a Bíblia diz que Deus sempre sentiu interesse em estar perto de você, em caminhar ao meu lado e ao teu lado. Mas às vezes nós trocamos a presença de Deus por outras coisas, por outras pessoas e nós damos mais audiência a outras coisas do que ao Deus que quer jornadear comigo e contigo, que quer ter comigo uma relação imanente, uma relação bem próxima, a relação daquele que realmente quer estar ao nosso lado em cada instante. Vamos agora fundamentar essa ideia que estabelece que Deus quer nos acompanhar em nossa jornada. Ele quer nos acompanhar em nossa jornada. Como? Vamos provar isso. Em Êxodo, capítulo 13, versículo 21, nós encontramos uma frase muito interessante que nos mostra a experiência do povo de Deus quando jornadeava no deserto. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia aí em casa, na sua tradução, tá bom? Na tua tradução. Vamos achar na sua tradução o texto bíblico. Êxodo 13, 21. Em Êxodo 13, 21 está escrito assim: o Senhor ia diante deles. Olha que interessante. É assim que está na tua Bíblia? O Senhor ia adiante deles. Agora, como Deus acompanhava esse povo? E veja, às vezes nós acompanhamos, quando nós temos as crianças pequenas, eles gostam de ficar segurando nossas mãos, tá? Quando nossos filhos chegam à adolescência, eles gostam de estar na frente ou gostam de ficar atrás. Não gostam de ficar do ladinho da gente, porque a gente já não está na fase deles, tá? Algumas culturas do globo, em algumas culturas, o marido segue à frente e a mulher caminha atrás. Existem vários conceitos relacionados ao modo de acompanhar, mas aqui Deus acompanhava diante de Israel. Isso representa que ele está protegendo Israel, ele está livrando Israel de quaisquer perigos que pudessem acontecer. E assim, irmãos, essa é outra forma como Deus manifesta a sua imanência. Ele nos acompanha na jornada. E como diz o texto? Vamos ao texto? O texto diz:
Êxodo 13, verso 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E aí, muito bonito? Quantas vezes você está no metrô em São Paulo ou em outra metrópole do país, outra grande cidade do país? Quantas vezes você está na roça e volta do seu trabalho na roça e o sol se põe e você vem com uma lanterna e às vezes você vem pelo caminho, no caminho que você já conhece, o caminho da roça, né? E parece que você está sozinho, parece que não tem ninguém ao teu lado, mas Deus te acompanha, irmão. De modo imanente, Ele está ao teu lado, Ele quer caminhar contigo. E isso é muito profundo. Deus quer caminhar comigo e contigo, meu irmão. Olha que interessante. Ele quer nos acompanhar em nossa jornada. Na minha jornada e na tua jornada. Muito bem, ainda falando sobre Deus nos acompanhar de modo imanente, nós verificamos o seguinte, que após a morte de Cristo, aconteceu um abalo entre o grupo de discípulos e entre todos os fiéis que seguiam a Cristo. E as Escrituras mencionam um fato pontual que existiu entre dois dos discípulos de Jesus, que não eram os mais preeminentes discípulos. Entretanto, Deus os acompanhava com o seu olhar de modo transcendente. Entretanto, Deus os acompanhava com o seu carinho ao desejar estar perto deles. E foi o que aconteceu. Quando abrimos nossas escrituras no Evangelho de Lucas, nós encontramos este relato. O relato de dois discípulos que estavam muito tristes, que estavam decepcionados. Essa que é a realidade, estavam decepcionados. Entretanto, Jesus quis estar perto dele, ele já tinha ressuscitado, ele não tinha aparecido aos discípulos ainda, pelos relatos bíblicos, não tinha de modo expressivo, direto, assim, aparecido diante dos discípulos, mas ele fez questão de acompanhar esses discípulos que estavam tristes. E olha que interessante, Lucas capítulo 24, 15 e 16. Os discípulos caminhavam, e está escrito assim, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Está claro? Está claro? Veja, aqui estão duas pessoas responsáveis por pregar o Evangelho, que estavam abatidos, que estavam decepcionados, mas Deus não os abandonou. De modo imanente, Jesus se aproximou deles. Depois vocês podem, isso aqui é uma lição de casa, ler todo o capítulo, mas vocês vão ver que Jesus fez questão de dirimir, conversar com eles, dizer para eles sobre os problemas e tentar ajudá-los e fortalecê-los na jornada de suas vidas. Queridos, esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. É o Deus imanente, é um Deus transcendente, mas que não se dá ao luxo de ficar só lá no céu. Não, Ele desce aqui, Ele se interessa por você, Ele quer estar perto de você para te ajudar diante dos grandes e difíceis momentos da vida. E assim, Jesus esteve perto deles e pôde ajudá-los, fortalecê-los, citar textos bíblicos para eles, foi até a sua casa, a casa deles, e ali, quando eles estavam na casa, recebendo Jesus em sua casa, Jesus abriu os olhos deles, eles viram a Jesus, Jesus desapareceu,
E eles perceberam que quem estava caminhando com eles era o Deus imanente, o Deus que está ao nosso lado, em todos os momentos que nos sentimos sós. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Falando sobre este fato maravilhoso, e destacando a presença de Jesus na vida, ou de Deus, na vida de Deus, Jesus Cristo, na vida dos discípulos, no livro Desejados de Todas as Nações, na página 703, encontramos o seguinte relato, ainda falando sobre os discípulos. Presta atenção, que interessante, queridos, olha. Em alguns lugares, aí eles voltaram, né? Eles foram de Jerusalém para Emaús e agora eles retornam de Emaús para Jerusalém. Em alguns lugares, no retorno, o caminho não é seguro, mas sobem pelas partes íngremes, escorregando na lisura das rochas. Não veem, não sabem que estão sendo protegidos por aquele que com eles viajara pelo mesmo caminho. Olha que lindo, irmãos. Olha que maravilhoso que eu estou falando aqui para você. Quando eles saíram de Jerusalém, eles saíram tristes. Havia muita tristeza na vida daqueles homens. Queridos, havia muita tristeza. E agora eles retornam. E eles eles saem de Jerusalém e vão até Emaús, tristes. E agora eles retornam de Emaús e voltam para Jerusalém. E ao retornarem à noite, eles voltam de noite, tá? Eles não voltam de dia, não. Porque quando eles foram era 2 horas antes do acaso do sol. E agora eles estavam voltando e voltaram de noite, mas voltaram felizes, porque eles não voltaram sozinhos. Jesus estava com eles e o texto diz, não vêm, eu quero voltar ao texto, não vêm, não sabem que estão sendo protegidos por aquele que com eles viajara pelo mesmo caminho, tendo na mão o cajado de peregrino, avançam sempre, desejando ir mais depressa do que ousam fazê-lo. Perdem o trilho. É de noite, né? Então a gente perde o trilho de noite. Isso é comum, mas tornam a encontrá-lo. Correndo aqui, tropeçando acolá, vão sempre para frente, tendo bem próximo, ao lado, olha que lindo, por todo o caminho, o invisível companheiro. Quem é esse invisível companheiro? Jesus Cristo. Queridos, aqui está o segundo ponto que consideramos. O ponto que nos mostra que nós temos um Deus que quer jornadear ao nosso lado. Já parou para pensar sobre isso? Veja que interessante. Deus manifesta também a sua imanência quando Ele nos auxilia em tempos difíceis. Queridos, quantas vezes passamos por tempos difíceis? Eu e você, quantas vezes? Te pergunto, quantas vezes você já passou por tempos difíceis? Momentos em que você se sentiu sozinho, entendeu que seu pai não conseguia te entender, sua mãe não conseguia te entender, os amigos não conseguiam entender, o pastor não conseguiu chegar para conversar com você. Aquele momento em que você se sentiu em tempos difíceis, como foi em sua vida? Eu quero destacar aqui um caso interessante, um caso muito interessante. O caso de uma mulher que foi trazida como escrava na casa de Abraão e trabalhava como escrava normalmente, quando sua senhora Sarai sugeriu para ela para que ela tivesse filhos com Abraão, e ela concebeu e teve um filho com Abraão. Mas quando Abraão teve a certeza de que tinha um filho, a quem ele chamou de Ismael, essa presença dessa criança criou uma comoção no casamento de Abraão. E Sarai disse, expulsa essa mulher dessa casa. E ela era escrava, mulher no Antigo Testamento não recebia aquele conceito que a mulher tem no Novo Testamento e na atualidade. Então, as mulheres eram consideradas, quando não eram escravas ou casadas, como pessoas de pouco valor. Essa mulher foi lançada no deserto, sem água, e Abraão encaminhou ela até certo lugar, trouxe uma vasilha, um meio pelo qual naquela época eles tinham para guardar água, mas a água acabou.
A água acabou. E agora o texto bíblico vai nos dizer um fato interessante. Eu quero ler com vocês porque essa história é emocionante, tá? É a história do Deus que nos acompanha, que nos auxilia nos momentos difíceis da vida, mesmo se a gente não for um judeu, mesmo se você, muitas vezes, ainda não é membro da igreja, Deus te acompanha, Ele quer te ajudar, Ele quer te trazer para o seu seio de amor, seus braços de carinho. E com Agar aconteceu isso. Vamos ler, queridos, olha que emocionante. E quando acabou a água, Gênesis capítulo 21, 16 a 20, e quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino e deixou de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se à frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. O menino precisava de água. O odre já havia se secado, não havia mais água no odre. Ela não tinha recurso, ela estava no deserto, queridos. Ela pegou essa criança e colocou em determinado lugar, perto de um arbusto, e pensou: eu vou ficar à distância de um tiro O texto diz um tiro de arco, quer dizer, você pega um arco, estende o arco e lança. A distância em que estiver alcançando aquele arco, aquela flecha, é ali que ela estava. Ela ficou bem distante do filho porque não queria ver seu filho morrer. Olha que situação difícil, irmão. Mas Abraão abandonou Agar, Sarai abandonou Agar. Aquelas 1000 pessoas que viviam na casa de Abraão estiveram distantes de Agar, mas Deus não abandonou a Agar. E o que diz o texto bíblico? Vamos lá, vamos continuar. E diz o texto: e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Olha que lindo, irmãos. Olha que lindo esse texto. E Deus ouviu a voz do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Olha que lindo, irmãos. Que maravilhoso isso. Aí, ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé. Levanta o menino e segue-o. E segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E então Deus lhe abriu os olhos, e ele viu o poço, e ela viu o poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Olha que lindo, irmãos, que cresceu e morou no deserto, e se tornou flecheiro. Esse é o meu Deus imanente. Esse é o teu Deus imanente. Aquele que te olha do céu, mas que se compadece de você, que ouve o som de uma criança chorando, que ouve a dor de uma mãe aflita, que conhece todas as minhas e as tuas necessidades. Muito bem. Aqui nós encontramos, nesse terceiro ponto, o Deus que nos auxilia em tempos difíceis. Esse Deus imanente, esse Deus de amor, sempre desejou e deseja estar perto daqueles que precisam de sua ajuda em momentos de dificuldade. O texto bíblico é muito abrangente, né? E agora eu quero ir ao âmago desse sermão, eu quero citar um momento difícil na vida de Jesus Cristo, na vida do meu Salvador, do teu Salvador. Jesus sempre foi o Jesus dos discípulos, o Jesus das crianças, o Jesus das multidões, mas quando ele foi para a cruz, seus discípulos se dispersaram. Apenas um discípulo estava com ele, o mais frágil, o mais novo.
sua mãezinha e mais algumas irmãs estavam ali ao pé da cruz, mas na hora da dor eles não tinham nada a fazer, eles não podiam fazer nada por Jesus. E naquela hora de aflição ocorre um fenômeno neste planeta. E qual o fenômeno? Qual foi o fenômeno? Vamos ver? No Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículos 45 e 46. Leia na sua tradução, irmãos. Caso não queira acompanhar na nossa versão, leia na sua versão e vamos acompanhar o texto. Diz assim: e a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que? Leia aí na sua casa. A frase é muito forte. Por que me desamparaste? Eu estou falando para vocês de um Deus imanente, de um Deus que nos olha como filhos e de um Deus que não ignorou o seu filho na hora da aflição. Agora imagina você, pai, você, mãe, se o seu filho estivesse na cruz e ele dissesse assim: mãe, cadê você? Pai, cadê você? Por que vocês me desampararam nessa hora? E eu não cito aqui no sermão, mas você pode ler em Salmos 18, quando você estiver no momento que você quiser recapitular esse sermão. Lembre-se que no Salmos 18 está escrito que quando Jesus disse isso, quando Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Deus desceu do céu, o Pai desceu do céu. E lá no Salmos 18 diz que ele tomou um querubim e desceu como as asas da alva. E ele fez das trevas o seu pavilhão. Ele fez das trevas a sua proteção, aquele horário de escuridão, aquele eclipse, podemos dizer assim, permitiu que Deus descesse sem que o olhar humano pudesse vê-lo, porque a sua glória é tão forte que todos naquele momento, com certeza, todos seriam consumidos. Mas ao ouvir a voz de seu filho, Deus meu, ou em outras palavras, meu Pai, por que me desamparaste? O pai não suportou a aflição, aquele momento difícil na vida de seu filho, e desceu. No livro Desejados de Todas as Nações, na página 603, nós encontramos a confirmação do que falo agora a todos vocês e a toda a nossa querida congregação online. Naquela densa, olha que interessante o texto, naquela densa treva ocultava-se a presença de Deus. Ele faz da treva o seu pavilhão e esconde a sua glória dos olhos humanos. Deus e seus santos anjos estavam ao pé da cruz. O Pai estava com o Filho. Sua presença, no entanto, não foi revelada. Houvesse sua glória irrompido da nuvem e todo espectador humano teria sido morto. Naquela tremenda hora, não devia Cristo ser confortado na presença do Pai. Pisou sozinho o lagar e dos povos nenhum houve com ele. Queridos, aqui nós concluímos as reflexões desta manhã. E o que aprendemos? O que aprendemos, queridos irmãos? Aqui nós aprendemos que Deus, Ele nos ama. Aprendemos que Ele deseja manifestar a sua imanência para conosco. Aprendemos que Deus quer residir em meu coração e em teu coração. Ele quer ocupar um espaço na minha vida e na tua vida. Você que ainda não batizou, você que ainda protela, procrastina em aceitar Jesus como teu Salvador pessoal, ainda é tempo. Ele quer residir em tua vida.
em minha vida, na vida de todos aqueles que nos assistem e nos assistirão. Então encontramos, Deus quer manifestar a sua imanência dentro, Ele quer residir no meu coração, Ele quer residir na minha vida. Deus quer manifestar a sua imanência acompanhando-me em cada passo da minha vida. Assim como Ele fez com Israel no deserto, assim como Ele fez com os discípulos de Emaús, assim também Ele quer estar comigo e com você, jornadeando a jornada da vida. Queridos, Deus quer manifestar a sua imanência para contigo e comigo, quando passarmos por momentos difíceis. Portanto, não procure a Deus só nos momentos difíceis. Não faça isso. Em nome de Jesus Cristo, aceite a Ele como residente em seu coração. Permita que Ele seja seu companheiro em todos os dias da sua vida. E assim, quando surgirem os momentos difíceis, assim como Ele fez com Agar, assim como Ele fez com o seu filho, como Deus fez com o seu filho na cruz do Calvário, Ele estará ao teu lado. Ele criará situações como criou para o seu filho. Ele poderá fazer um eclipse para que Ele possa te salvar. Ele poderá mudar o curso das águas para te salvar, desde que você o aceite como residente em seu coração. Assim, queridos, que Jesus resida em tua vida, que Ele seja o teu companheiro e que nos momentos mais difíceis da sua vida, você e eu possamos tê-lo ao nosso lado. Amém. Agora eu quero, depois dessa mensagem, orar por você e pedir ao Deus eterno, Deus imanente, transcendente e imanente, que resida, te acompanhe e esteja ao teu lado nos momentos mais difíceis da tua vida e da minha vida. Oremos. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos muito, muito mesmo, pelo teu grande amor. Nós te agradecemos porque o Senhor se manifesta em nossas vidas de modo imanente. Te agradecemos porque o Senhor faz questão de morar em nosso coração. Te agradecemos porque o Senhor faz questão de nos acompanhar, de ser o nosso amigo em todos os momentos. E, sobretudo, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor quer estar conosco, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Toma nossas vidas em tuas mãos, assim como tomou a vida de Agar, assim como tomou as vidas daqueles 2 discípulos, assim como pôdes estar com o teu povo em toda a história desta terra até este momento. Agora te peço, Senhor, que esteja também em nosso coração. Abençoe o coração daquela pessoa que ainda não aceitou que o Senhor resida em sua vida. Abençoe o coração daqueles que ainda não fizeram uma experiência de jornadearem ao teu lado. Abençoe, sobretudo, aqueles que ainda estão percebendo a tua presença. E mesmo assim, não permita, Senhor, que passem momentos difíceis da vida sem estarem ao teu lado. Toma, Senhor, nossas vidas em tuas mãos. Nos dê paz, nos dê o teu amor e a tua imanência em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.